Voltamos com o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. E estamos aqui com Daniele Corga, uma pessoa que realmente para observar o comportamento humano e como ele pode ser melhor desenvolvido, seja nas organizações ou na vida das pessoas. Daniele, tem uma iniciativa sua, né, que é a questão de melhorar o relacionamento desse jovem que está entrando no mercado de trabalho, com uma série de comportamentos, com as expectativas das organizações, que parecem cada vez mais distantes, o que a empresa espera e o que a pessoa entrega no mercado de trabalho. Como isso funciona, Daniele? Primeiro, a gente precisa discriminar quem é a empresa, quem é esse funcionário, esse jovem que acabou de entrar no mercado de trabalho. Quais são as intenções, quais são os objetivos? Para começar, eles têm objetivos completamente diferentes. Quando você entra numa organização, a intenção teórica desse empresário, desse gestor, é que esse funcionário trabalhe para a empresa. Ok. E o que o funcionário quer? O funcionário quer receber alguma coisa. Mas vamos falar com um pouco mais de clareza, vamos tirar o véu disso. A empresa quer que o funcionário ajude ela a alcançar as metas que ela tem. E o funcionário quer que a empresa ajude ele a alcançar as suas metas pessoais. Por isso que ele está ali. Ninguém está trabalhando porque simplesmente eu gosto a princípio, né, do logo da marca, etc. Depois, na medida em que ele se desenvolve, sim, pode ser que ele, e aí a maioria das pessoas que já estão mais maduras, o trabalho passa a ser a sua própria identidade. Hoje, o trabalho ele está incorporado no sujeito enquanto identidade. Né? Há uns anos atrás, 70, vamos lá, 70 anos atrás, 50 anos atrás, te perguntavam que família você era. Hoje pergunta onde você trabalha. É verdade, ainda mais aqui na Então, nossa região do Vale. porque a identidade, o trabalho, ele incorporou o sujeito e o sujeito passa a ser isso. Mas esse jovem que entrou no mercado, ele ainda não é isso. Mas o empresário espera que ele seja. E aí está o descompasso. E aí, quando dá 5 horas, ele quer ir embora. E aí o empresário diz, mas ele não percebeu que tinha um cliente esperando por ele? Mas aí o funcionário, mas ele não percebeu que já está na minha hora de ir embora, eu fui paga só para trabalhar isso? Tenho faculdade para ir agora? Eu tenho, exatamente. Então, esse ajuste é preciso que, enquanto eles não estejam na mesma dimensão, e é por isso que eu tenho esse desajuste, é preciso que haja um ajuste para que cada um entenda e aprenda. Então, eu preciso que esse empresário entenda para ajudar a que esse funcionário aprenda o que ele quer que ele aprenda a fazer, a desenvolver, que na verdade é trabalhar. E como promover esse aprendizado, né? Gerar essa boa vontade e realmente ter eficiência em casar essas duas relações? Então, a faculdade tem esse objetivo. Eu, enquanto professora de graduação, penso muito nisso. Coloco sempre os meus alunos para refletir sobre isso. Mas nem sempre a gente tem funcionários que fazem faculdade, né? Então, você vai trabalhar com algumas consultorias para isso, né? Que fazem exatamente esse tipo de trabalho, que é tentar levar esse funcionário a atender as necessidades. Mas você fala de propósito. Se ele não compreender, e eu sempre falo isso para o empresário, se esse funcionário não compreender, primeira coisa que quando eu faço esse trabalho vou buscar é qual é o seu propósito. Legal. Então, muitas vezes, eu já digo para o empresário, você tem que entender que ele vai aprender, mas não necessariamente vai ficar aqui. É sua função também, porque é a função das empresas, ensinar. Sim. Educação também faz parte das empresas. A despeito de não acreditarem, não quererem, na grande maioria, não são todas, mas na grande maioria. A velha pergunta, né? Se eu treinar ele for embora, lembrando que a grande pergunta é se eu não treinar e ele ficar desse jeito, né? Como é que eu faço se eu não capacitar esse cara para trabalhar comigo? Se eu treinar e ele for embora, que bom, ajudei alguém a aprender algo mais na vida. E abra vaga para o próximo, e isso faz parte das corporações. Né? Ele vai perder? Não sei. Se eu pensar de modo imediatista, né, e com uma calculadora, sem dúvida ele perdeu. Mas se ele pensar a longo prazo e o que esse sujeito vai dizer da empresa dele lá fora, ele ganhou, e isso é incalculável. Isso é a parte intangível do capital humano da empresa. Não tem cálculo. Hoje tem até um nome bonito, né? Você ter lá o employer branding, né? Ou seja, é a marca do empregador, o quanto que esse empregador é bem visto pelo mercado, né? Mas é uma coisa mais recente a gente tratar essa questão, né? Exatamente. Isso é muito recente. E isso você não calcula imediatamente.
Isso você consegue fazer a longo prazo, porque é um trabalho de longo prazo. É um trabalho que eu vou ter que fazer com gente e com conhecimento. Interessante que a gente fala muito sobre as pessoas descobrirem seu propósito. Eu percebo que também se tornou um tema muito em voga hoje nas organizações, você sair da missão, visão e valores da empresa para ter um propósito, missão, visão e valores. Ou seja, propósito é a essência do negócio, é aquilo que ela entende que ela precisa melhorar no mundo, e a missão é como ela acaba manifestando isso, né? Como é que ela realiza isso. E aí, para casar o propósito da organização com o das pessoas, depois disso tudo, né? Então, o propósito, a visão, a missão, os valores são fundamentais para essa empresa. Ela está lá. O funcionário que entra, ele precisa, aí entra a gestão do conhecimento que a gente estava falando há pouco. É fundamental que essa empresa consiga fazer a gestão desse conhecimento de modo que esse funcionário entenda os valores, entenda para onde essa organização está indo. Uma organização que tenha e que faça gestão do conhecimento, que são pouquíssimas hoje, faz isso muito bem. Eu falo muito isso para os meus alunos. Entender os valores, não gostou? Vai embora. Você vai ficar sofrendo ali. Então, vá buscar. Por isso a importância da habilitação e da capacitação. Porque você é capaz de escolher a empresa, aquela que comunga dos seus valores. Isso. Porque você acaba encontrando. Alguns alunos já sabem muito antes o que querem. Sim. E tá uma tendência dessa geração que nós temos agora. Interessante, antes você entrava para um negócio, para um trabalho que te indicaram, sei lá, e a grande perspectiva de sucesso era conseguir passar a vida inteira lá. Hoje, a ideia é que você vá, na verdade, passar não só por muitos empregos na sua vida, mas por muitas carreiras, que são as várias missões que você vai cumprir, buscando realmente manifestar o seu propósito através das suas missões, dos seus trabalhos no dia a dia. Continue acompanhando com a gente aqui a nossa entrevista com a Daniele Corga, falando sobre comportamento humano nas organizações e na vida das pessoas.